Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Uma ótima semana para você, que Deus te abençoe, que Deus te dê muita graça, que Deus use você essa semana e fale com você agora através da palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 8. Vou compartilhar com você agora a palavra da semana, a reflexão da semana, para que você fique aí alimentado e complete aí durante a semana o seu conhecimento de Cristo, se aproxime mais de Deus através dessa exposição. Eu estou aí no meio de uma série, a série Avaliando a Maturidade Cristã, e chegamos ao capítulo 8. E 1 Coríntios é uma carta do apóstolo Paulo, como se fosse uma resposta a várias perguntas que os crentes, os novos crentes, a igreja nova, Paulo tinha estado 18 meses em Corinto, pregado o evangelho, deixado uma igreja, saiu para continuar avançando, pregando o evangelho, e deixou ali uma igreja nova. Muitos irmãos que tinham acabado de deixar seus ídolos para conhecer a Cristo. Os cristãos dentro dessa nova igreja tinham muitas dúvidas. Eles não eram de famílias cristãs tradicionais, vieram do paganismo, e essas perguntas tinham relação com seus costumes sociais. Então, você deve ter percebido já que a primeira carta aos Coríntios, Paulo está respondendo várias questões, e agora ele passa a responder sobre uma questão muito importante, e é nisso que eu conecto esse sermão de hoje com você. O tema do sermão de hoje, você já viu aí, avaliando a maturidade cristã. Nós vamos conversar a partir, à luz desse texto,
sobre como se mede o progresso. Nós adoramos medir progresso, né? É muito normal nós medirmos progresso. A gente mede o índice de massa de gordura corporal, a gente participa de várias outras formas, né? A gente vai no médico, mede os nossos índices, faz exame de sangue para medir, para saber se estamos bem. Mas poucos cristãos têm um controle sobre a sua maturidade cristã. Como é que nós avaliamos o nosso crescimento cristão? É avaliando onde nós estamos, o que nós precisamos aperfeiçoar, ok? Hoje nós vamos ler um texto do primeiro século, como já temos lido, que pretende fazer exatamente isso, medir a maturidade do cristão pelo critério da renúncia de seus direitos. E o tema em questão, Paulo vai tratar aqui nesse capítulo sobre a questão da comida sacrificada a ídolos e a maturidade cristã em relação a esses alimentos. Vamos ler o texto? O texto, 1 Coríntios 8, vai dizer o seguinte: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo, que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esses alimentos como se fossem um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se não comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos, pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei, para não fazer meu irmão tropeçar. O Senhor nos abençoe nesse dia, nos ensine alguma coisa com a sua palavra. Vamos orar nesse instante? Deus querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de expor a tua palavra mais uma vez, que essa palavra fale ao coração dos teus servos, que eles entendam essa mensagem, sejam cheios de entendimento, de conhecimento, cheios de amor também, para viver amadurecendo, cada vez mais se aperfeiçoando em Cristo. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que texto maravilhoso. Nós vamos para o texto, nós vemos o apóstolo Paulo abordando a questão da maturidade a partir da comida. E, honestamente, irmãos, muitos devem coçar a cabeça, né? Pensar por que a questão da comida fosse um problema daquele período, né? O que eu como ou deixo de comer tem a ver com religiosidade. Embora a carne oferecida a ídolos não seja um grande dilema moral para nós hoje, naquele período, era, sim, um grande dilema moral. Comer bem pode ter conotação de pratos bons, de comer de maneira saudável, de maneira equilibrada. Para muitos, comer bem é comer um bom churrasco, para outros é comer uma boa salada. Isso é comer bem. Eu tenho uma experiência com a questão de comidas, vamos dizer assim, dedicadas a ídolos, quando eu estava ali fazendo um estágio, terminando o curso de História,
e estava estudando, trabalhando numa escola. Eu saía de um trabalho, ia direto para a escola fazer esse estágio. Chegava com muita fome ali naquela escola daquele estágio. Um dia eu cheguei, sempre lanchava ali na escola, né? Algum lanche que tinha ali na escola. Tinha uma mesa muito bonita com pães. Comi bastante aqueles pães. Depois chegou uma senhora, a sala cheia de professores, dizendo que aqueles pães eram pães dedicados a um santo. Isso me deixou, naquele momento, assustado, né? Não tinha muito conhecimento ainda, jovenzinho, saindo da adolescência, só depois que fui ter um entendimento melhor daquilo, mas aquele dia eu fiquei muito assustado se aqueles pães iam fazer algum mal espiritual para mim. Mas, como Paulo disse, né, a comida não é mais um problema religioso para a maioria de nós, não é um dilema moral para nós aqui na nossa igreja. O máximo seria um problema quando a gente quando a gente quebra uma dieta, né? Ou quando a comida começa a afetar a nossa saúde. Embora a comida não seja, questões de refeição não seja um problema moral para nós, há outros problemas morais que nós discutimos nos dias atuais, como, por exemplo, os cristãos refletem muito hoje sobre a questão do álcool. A gente pode ou não pode beber? Nós crescemos eu cresci numa igreja, muitos de vocês cresceram em igreja que as questões morais eram mais discutidas do que o discipulado, do que a própria palavra de Deus. O que não pode e o que pode eram as brigas nas igrejas, né? Pode ou não pode bater palma? Pode ou não pode ter bateria? Nós crescemos nesse ambiente. O tipo de música que a igreja canta, o tipo de roupa que usamos. E a bebida também não foi diferente. Tem crentes que já entenderam essa questão, a interpretação bíblica correta sobre a bebida, mas outros ainda não. E aquele que tem um conhecimento melhor sobre esse assunto não pode julgar ou zombar o irmão que tem menos conhecimento. Ele deveria ajudá-lo a adquirir uma boa interpretação bíblica. É isso que o apóstolo Paulo vai tratar nesses textos aqui. Vamos avaliar, portanto, a sua maturidade cristã? Vamos lá. A primeira forma de você avaliar a sua maturidade cristã é entendendo que só o conhecimento sobre determinado tema não te torna um especialista, que só o conhecimento sobre determinado tema pode te tornar um insensível orgulhoso. Lá no verso 7, do verso 1 ao verso 6, Paulo está falando justamente que aquelas comidas são apenas comidas, aquelas refeições são apenas refeições. Só que ele faz uma virada no versículo 7. Ele faz uma mudança no início do 7. Ele diz assim: contudo, nem todos têm esse conhecimento. Até esse ponto, ele sugere que todos dentro da igreja tenham um conhecimento sobre os alimentos. Lá no verso 1 ele diz: com respeito aos alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que todos temos esse conhecimento. Sabia que alguns irmãos já partilhavam da ideia de que comidas sacrificadas a ídolos eram apenas alimentos porque aqueles ídolos não eram reais. Mas aqui no início do verso 7, ele faz uma mudança e reconhece que nem todos chegaram a esse reconhecimento. Alguns crentes de Corinto concluíram que aqueles ídolos não eram reais, então eles podiam comer aquelas comidas. Mas, para muitos, aquilo não era mera comida. Outros crentes ainda associavam comida oferecida a ídolos com sua experiência anterior na adoração a ídolos. E o resultado foi que a igreja estava dividida naquele momento. Por que ela estava dividida? Pensa comigo. A comida, desde aquele tempo, já era um evento social. Comer juntos fazia parte de uma realidade social. Nós convidamos hoje um ou outro para jantar em casa, lá não era diferente. Nós usamos os alimentos, a comida, como uma forma de nos conectarmos uns aos outros. E se a comida era tão importante e eles tinham dificuldade de comer a mesma comida, aquela tensão estava relacionada ao fato de que comer juntos não os uniam, mas estavam dividindo a igreja. Eles tinham uma relação com a comida muito parecida com a nossa hoje. Por exemplo, a comida era como se fosse um lugar, um momento de fazer network. Você já participou aí de almoços de negócios, né? Almoçou com o chefe ou com o cliente para você fazer uma relação ali. Então, voltando aqui para o texto, quando Paulo
quando alguns cristãos, perdão, comiam comida pagã, eles não faziam com a preocupação se era dedicada ao ídolo, aos ídolos ou não, mas faziam com a preocupação social. Inclusive, as salas de jantar dos tempos pagãos podiam ser usadas para celebrações, como aniversários, reuniões familiares e até socializações em geral. Os tempos pagãos ofereciam parte dos animais em sacrifício aos deuses, irmãos, mas também costumavam funcionar como açougues e salões de banquetes. Frequentemente, a carne que era sacrificada ao ídolo imediatamente ia para um espaço que era um açougue, onde as pessoas passavam e compravam aquela carne. Como a gente lida com essa? Olhe para esse texto e como a gente lida com isso. O verso 1 diz: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Paulo dá a resposta. Você não pode, você que tem um conhecimento, vamos lá, uma interpretação bíblica melhor, você não pode usar somente do conhecimento. Há um outro elemento aí que você tem que ajuntar a essa questão do conhecimento. Paulo reconhece que o grupo forte considerou apenas o conhecimento. E considerar apenas o conhecimento pode levar as pessoas a ter uma atitude arrogante. Verso 2 diz: quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Ou seja, a pessoa que tem algum conhecimento, quanto mais ela alcança conhecimento, mais ela sabe, né, como diz o filósofo, parafraseando o filósofo, só sei que nada sei. Mas muitos, infelizmente, como a origem da palavra, a raiz da palavra indica, incham. É como um balão e falam com arrogância e agem com arrogância. O resultado disso são duas atitudes. O resultado disso eram duas atitudes. Uma delas era a exclusão. Aqueles crentes que tinham essa, vamos lá, interpretação elevada, não querer se relacionar com aqueles que ainda não tinham esse entendimento. E a outra forma era a imposição. Então, eu só me relaciono com você se você desenvolver o seu entendimento. Que é uma forma de exclusão também. Esse conhecimento superior, de fato, se mostra uma fraqueza fundamental, porque falhava em explicar para os irmãos mais fracos a realidade. Falhava em construir o conhecimento do outro. Porque quando o indivíduo despreza o outro, porque ele tem menos conhecimento, quando ele zomba dele, ele falha em edificar. Mas há aqui uma soma importante para que denota, que demonstra maturidade. Conhecimento somado ao amor. A palavra, o amor edifica, faz uma analogia, de fato, à construção. Por quê? Paulo está dizendo o seguinte, que os crentes maduros são chamados a construir uns aos outros. Os mais fortes devem ajudar os mais fracos a avançar. E isso requer humildade. Quando você usa da sua liberdade, do seu conhecimento, na cara do outro, há uma arrogância, um comportamento que erra o alvo. Então, uma avaliação, se você tem essa atitude, como aqueles crentes de Corinto com sabichões, você está errando o alvo, você tem demonstrado uma baixa qualidade de maturidade cristã. Se você exerce sua liberdade, se você entende a palavra de Deus, interpreta bem a palavra de Deus, você não pode usar da sua liberdade de forma arrogante sobre os outros. Você tem que considerar os outros. Exercitar a sua liberdade olhando não para si mesmo, mas olhando para o Evangelho. E essa é a segunda forma de avaliar. Tá? A primeira forma, portanto, é você entender que o conhecimento não é suficiente, tem que ser conhecimento mais amor, e, juntando o conhecimento ao amor, você vai para a segunda maneira de avaliar a sua maturidade. É você olhando se o seu foco está em si mesmo ou se o seu foco está, de fato, no Evangelho. Paulo desejava que os cristãos coríntios demonstrassem amor uns pelos outros. Paulo está abordando com preocupação, irmãos, não somente no capítulo 8, mas no capítulo 9 e 10 também, seu argumento. Ele começa falando sobre a sua preocupação com os fracos, depois ele fala do seu próprio comportamento, né? No verso 19, do capítulo 9, ele diz: porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número de pessoas possíveis. Ele aborda, no capítulo 10, o problema de frequentar templos dedicados a ídolos,
e ele encerra, de fato, relembrando que nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus. Depois leiam aí esses 3 capítulos em casa, 8, 9 e 10. Mas lá no verso 10 do capítulo 8, Paulo vai nos ensinar que aquilo, da forma como nós vivemos, pode sim ofender pessoas que têm práticas, estão vindo de práticas e valores diferentes de nós. Verso 10 diz: pois se alguém que tem consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos também? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Olha, você pode causar, os cristãos daquele período podiam causar naquelas pessoas que tinham um fraco conhecimento sobre esse assunto a destruição, o afastamento, ou o amor por aquelas práticas antigas, daquele jeito que eles faziam. No verso 12, Paulo adverte que levar um irmão ou uma irmã em Cristo tropeçar é mais do que simplesmente uma ofensa contra aquela pessoa. No verso 12, ele diz que você peca contra Cristo. E no verso 13, ele sinaliza o sacrifício que os irmãos que possuem mais conhecimento deveriam fazer em favor de um irmão. Se o irmão se escandaliza porque eu como carne, eu nunca mais comerei, diz Paulo. Em favor do irmão, para que aquele irmão amadureça, para que aquele irmão não venha pecar por comer carne sacrificada a ídolos e achar que realmente é carne sacrificada a ídolos. Olha que interessante. Paulo aborda essa questão, dizendo que realmente aquela carne é só carne, os ídolos não existem. Mas a preocupação tem que atrelar conhecimento mais amor. E é isso que Paulo faz. Ele alinha conhecimento e amor. O conhecimento sem amor pode resultar em arrogância. E o conhecimento com amor é o evangelho. Partindo, então, para a aplicação desse texto. Meu irmão, você deve sim buscar conhecimento. Deve buscar amadurecimento da sua fé, a fim de conhecer mais a Deus. Aqui na nossa igreja, nós investimos muito em conhecimento, escola bíblica discipuladora, os cursos de vida discipular, os próprios sermões pregados domingos, nossos pequenos grupos, os relacionamentos discipuladores, querem, de toda forma, fazer com que as pessoas conheçam a Jesus. Mas, atrelado a esse conhecimento, nós somos uma igreja também que prega o amor de Jesus através dos relacionamentos. Uma coisa sozinha não faz com que os irmãos avancem na fé. Busque esse conhecimento, mas esse conhecimento deve ser guiado por Cristo, que tinha uma sabedoria vinda do alto, ministrou essa sabedoria vinda do alto sobre nós e demonstrou todo o seu amor sacrificial. Porque o conhecimento pode até te trazer liberdade, porque você desenvolve uma boa interpretação bíblica, mas pode fazer você recuar por causa da arrogância. Portanto, a única soma possível, neste caso, é do conhecimento e do amor juntos. Esse é o mapa do Evangelho. Avalie nesse dia, irmão, nessa semana, a sua maturidade, refletindo sobre o quanto você briga pelos seus direitos, quanto você está disposto a lidar com as situações. Talvez não seja questão somente da bebida, não seja questões assim triviais, talvez seja questão de política. Você tem colocado aí a questão política, que está muito em voga hoje no país. O país está dividido e tem crentes que colocam esse assunto acima do amor pelo evangelho e do amor pelas pessoas. Tem famílias que estão divididas. E aí eu coloco você diante da seguinte reflexão. O confronto que Paulo faz aqui é entre direitos versus testemunho. A conjugação conhecimento mais amor supera os seus direitos pessoais. Ah, mas eu tenho entendimento. O seu entendimento conjugado com amor, junto com amor, vai fazer você olhar para a pessoa e sentir compaixão, dar um passo atrás para ajudá-la, repensar, talvez até deixar de fazer coisas. Eu tenho falado isso, né, os irmãos, nós temos irmãos que apreciam um bom vinho, mas já disse a eles, né, você seria capaz de deixar de beber um bom vinho, que é muito bom mesmo, para abençoar a vida de um outro irmão? Essa é a questão. A questão não é se é certo ou errado. Tem essa questão, vou abordar nos sermões adiante. A questão principal aqui é se você está disposto a se sacrificar
pelo Evangelho. Abrir mão do seu individualismo e contribuir para a proclamação. Meu irmão, eu convido você a avaliar sinceramente a sua maturidade espiritual, refletindo sobre o quanto você está comprometido com você mesmo, com suas atitudes individualistas, até mesmo dentro da igreja, ou se a sua vida reflete alguém comprometido com o Evangelho, comprometido com a salvação de pessoas, com a salvação de seus parentes, dos seus colegas de trabalho. Você pode tomar essa decisão. Se você tem sido pedra de tropeço para alguém, se arrependa. Peça perdão a Deus. Senhor, me ajuda, que eu não seja pedra de tropeço para os irmãos novos na fé, que eu não seja pedra de tropeço para aquelas pessoas que eu mesmo estou discipulando, porque talvez você tenha alguma atitude que você se torne uma forma, se coloque numa posição que aquelas pessoas nunca mais queiram ir numa igreja ou queiram participar do Evangelho, aceitar o Evangelho. Não seja pedra de tropeço, seja um proclamador do Evangelho. Quero orar por você agora, para que essa mensagem faça sentido na sua vida cotidiana. Você abra mão dos seus direitos para viver o Evangelho, para abraçar as verdades do Evangelho. Que as suas redes sociais expressem quem tem amor pelo Evangelho. Que as suas conversas, que os seus relacionamentos expressem a vida de quem não somente tem conhecimento, um bom conhecimento bíblico, mas de alguém que vive o Evangelho através do amor de Jesus Cristo. Vamos orar? Deus querido, ministre sobre a vida de cada um desses que estão assistindo esse sermão, participando dessa reflexão. Pedindo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor lance por terra todo sentimento de arrogância, todo sentimento, ó Pai, de orgulho. Todos, ó Deus, em nome de Jesus, coloquem-se numa posição como Cristo fez, sendo imitadores de Jesus. E mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. O caminho do conhecimento prático é a humildade, que leva à compaixão, e na prática do amor eu ministro isso sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Uma ótima semana para você, participe dos pequenos grupos e das atividades da igreja, em nome de Jesus. Um abraço.